No Brasil, a cada hora, 3 crianças são vítimas de abuso sexual infantil. Segundo a campanha Maio Laranja, que busca conscientizar sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Isso é preocupante, então, notar que em grande parte dos casos a violência é cometida por alguém próximo à criança e muitas vezes dentro da própria casa dela. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre este assunto, sobre essa campanha, sobre sinais, sintomas, como se atentar aí a possíveis casos, estamos recebendo a psicóloga Ilza Belotti, que é muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia, gratidão pelo convite. A gente tem aí essa campanha, né, que não podemos deixar passado mesmo em meio ao caos, né, a toda a mobilização referente às vítimas, os atingidos da enchente do Rio Grande do Sul. A gente não pode deixar passar batido também esse assunto, porque ele é muito importante, né? É uma realidade, infelizmente, que hoje no nosso país o abuso ainda aconteça com um número tão expressivo contra as nossas crianças, não é verdade, doutora? É muito relevante esse tema, até porque esses dados que nós temos são dados que são denunciados e que são divulgados. Vale lembrar que tem muitos que não são denunciados e que não estão aí. E o que é mais surpreendente também é que é para o pai, para o avô, um tio, um vizinho, um professor. Então, não quer dizer que todo pai, não é criar neurose, mas é ficar atento, porque geralmente acontece com pessoas próximas. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de saber, junto ao CREAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social aqui de Porto Velho, alguns dados aqui da nossa realidade, da nossa capital. Em 2022, foram atendidos no CREAS 127 casos. Em 2023, 93 casos. E em 2024, até agora, de janeiro até agora, são 147 casos já. A gente tem aí uma questão do aumento, que, na verdade, poderia estar associado à ampliação dessa rede de assistência. Vou detalhar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes quero me despedir de Rolinho de Molho e Pimenta Bueno, que segue agora com a programação local. Beijo grande para todos vocês. Nosso encontro está marcado mais uma vez amanhã. Então, a gente tem esse aumento de casos, né, doutora? Mas, felizmente, por um lado, podemos dizer que estamos discutindo mais sobre este assunto e a rede tem se fortalecido mais, né? Até porque antes era um tabu falar sobre isso. Então, décadas atrás, a menina era abusada. E uma coisa que eu sempre digo também, quando tiver meninos, é preciso. Eu fiz meu doutorado em cima de violência sexual e quando eu fui atrás de dados, não existe dados de meninos nas delegacias, não existe boletim de ocorrência. E no consultório eu recebo. Então, para o menino, é muito mais desafiante ele fazer a denúncia do que para a menina. E isso a gente tem que começar a falar também, porque tem muitos meninos que são abusados por babá, por tia. Eu tenho um caso pela avó, e não é divulgado do menino. Então, todos os casos são abuso sexual. E não é porque é menino, ele teve a ereção, aconteceu ali alguma coisa que não é abuso. Quando a gente pensa em abuso, o que é considerado abuso, doutora? Tudo aquilo quando a pessoa é menor de idade, quando é maior de idade, quando ela não quer o ato e quando ela está invadindo o espaço. Está referenciando, então, a questão abuso e também a exploração sexual. A exploração, né? Também, porque tem muitos casos e, lamentavelmente, às vezes até a própria mãe, que está explorando a filha ou a menor de idade por troca de cesta básica, por coisas que, assim, é até inacreditável. Há como se prevenir casos de abuso? Tem. Primeira coisa, eu falo que nós somos deseducados sexualmente. Não existe uma educação sexual. Os pais, o sexo, por ser tabu, acaba sendo banalizado e não existe um diálogo em casa. Muitas poucas famílias conversam sobre sexo. E aí, por não conversar, acaba que a coisa fica sendo levada para isso. E aí depois colocam muitos adjetivos em vagina e pênis. Os adultos precisam conscientizar, não é florzinha, não é periquita. Gente, é vagina, porque vai dando o nome e aí, mãe, o tio brincou com a florzinha.
E às vezes a criança, igual a criança falou para mim, eu falei para minha mãe, mas minha mãe não entendeu. Exatamente porque colocou apelido. Então, educar os filhos da seguinte maneira: se um adulto chegar para você, te oferecer alguma coisa, for te trocar, você não aceita, se não for ninguém da sua confiança. Se a menina ou o menino está indo para a natação e ela quer parar de ir para a natação, observa por que ele não quer ir, ou uma aula de piano. Independente do lugar, não force o filho, não obrigue. Procure saber por que ele não quer ir. Então, primeiro de tudo é conversar abertamente com as crianças sobre toda a sexualidade, sobre as partes íntimas, né, sobre os órgãos sexuais, para que ela entenda sobre o que ela deve ou não permitir, porque diante de uma situação, porque normalmente em casos de abuso, ali do abusador, ele usa uma estratégia mais lúdica. Se a criança ela é bem orientada para tal, ela consegue se expressar, contar ali para o pai, para a mãe, para a professora que está acontecendo algo de errado, né? Sim, inclusive, por exemplo, assim, quando a mãe, pode parecer que é bobo, mas a mãe poder falar com o filho: filho, na hora que a babá for te dar banho, é assim como a mamãe te dá banho, te toca, porque tem casos de babá que tem abusado dos meninos enquanto tomam banho e que parece que é natural, porque acaba confundindo. Então, é do diálogo, quem pode tocar, como pode tocar, de um banho, no banheiro da escola, tudo. No banheiro de escola acontecem muitos abusos também, dos meninos entre eles. Então, todo e qualquer diálogo é de suma importância. E um diálogo claro, aberto, sem colocar apelido, sem meias palavras, é poder esclarecer de forma respeitosa. Uma criança que está passando por uma situação como essa, doutora, ela costuma apresentar que sinais? As notas na escola caem. Se ela era uma criança que brincava mais, ela vai ficar mais reprimida. Ela pode começar a roer unha, ter comportamentos depressivos, porque muda. É um choque para ela, algo vai mudar dentro dela. E o rendimento escolar cai, ela pode ficar agressiva também. Então, se a criança está tendo um comportamento que ela não era rotineira, é preciso observar. E ela também pode manifestar isso para o pai e para a mãe, contar, né? Sim, e é interessante que muitos tentam contar. E incrivelmente alguns pais não conseguem lidar com a situação e desconversa, disfarça, finge que não está entendendo. E aí essa criança, ela fica pior ainda emocionalmente. Qual que é o reflexo na vida adulta de uma criança que passa por abuso? Vai de uma vida financeira desregulada, uma depressão. Tem consequências seríssimas. A dificuldade de ir para o ambiente de trabalho, a dificuldade de confiar, relacionamentos abusivos, a autoestima da pessoa baixa. Então, as consequências são inúmeras. Você acha que essa temática ela deveria ir mais para dentro das escolas? Há como se abordar esse tema com as crianças dentro de sala de aula? Eu não só acho, como eu tenho certeza, não só em casa. Porque às vezes os pais também não têm essa educação, não sabem como falar. E a escola deveria, assim como tem muita coisa com bullying, para o Setembro Amarelo, as escolas deveriam levar essa bandeira, levantar e ter mais esclarecimento. A gente precisa falar mais sobre sexo, sobre sensualidade, para a coisa não ser banalizada e chegar onde chega. Doutora, quem quiser, em casos de denúncia, se eu estou percebendo algo, se eu estou ali próximo, notei algo diferente, posso não fazer parte daquela família, mas estou percebendo que algo está acontecendo por ali. O que eu posso fazer para ajudar? Se for um menor de idade, primeiro é tentar auxiliar o menor. E se tiver alguma suspeita, procurar o conselho tutelar, procurar a delegacia, tentar conversar com os pais, porque às vezes os pais também, eles não, na correria do dia a dia, não perceba. Então, é preciso sim fazer a denúncia e é preciso auxiliar, não deixar passar batido. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada, doutora, por trazer essa temática. Eu que agradeço e que nós possamos cada vez mais nos conscientizar de cuidar dos nossos pequenos, porque eles serão adultos amanhã. Tá aí, nada como conversar com as nossas crianças, orientá-las, né? E sempre aí realmente observar as mudanças de comportamento das crianças que podem ser um sinal de que ela está sofrendo abuso. E qualquer situação,
de desconfiança, busque aí as autoridades locais, busque a polícia, conselho tutelar, enfim. Sempre recorra aí a todo o suporte que é se dado aí para uma situação como essa, que é lamentável e existe sim uma notificação muito grande, infelizmente.